Amados irmãos, nós vamos, nesse instante, ter o privilégio e a alegria de ouvir a pregação da palavra do Senhor. E tendo acabado de ler Mateus capítulo 13, nós devemos nos aproximar desse momento com um certo temor em nosso coração. Pois acabamos de aprender, pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, que existem 4 tipos de ouvintes. Todas as 4 sementes, repete a expressão, esses são os que ouviram. Então, o que existe de comum nos 4 é que eles ouviram. Mas o que existe de diferente é que apenas um grupo frutificou. Uns ouviram, mas a palavra logo foi roubada de seu coração. Outros ouviram, mas eles não têm raiz. Então se alegram inicialmente, mas logo abandonam a fé. Outros ouviram, mas eles estão preocupados com as coisas deste mundo, com o que vão ganhar, o que vão perder, se vão ser reconhecidos ou não, se vão crescer ou não, se terão sucesso e outras preocupações da vida terrena. O mundo sufoca a palavra e torna a palavra infrutífera em nosso coração. Só há um terreno bom aqui na parábola, onde a palavra frutifica e dá realmente muitos frutos. Portanto, a oração de cada um de nós deve ser nesse instante: Senhor, que o meu coração seja conforme este último solo, um terreno frutífero para a tua palavra. Por quê? Todas as outras parábolas também complementaram a ideia da primeira. Que os 3 primeiros grupos são exatamente o joio descrito na outra parábola. São os peixes lançados fora. São aquilo que será lançado para longe e não participará do reino de Deus. Por isso, com temor e tremor, ouçamos a palavra de Deus nesta manhã. Estamos em uma série de pregações na carta do apóstolo Paulo a Tito, e hoje chegamos ao capítulo 2, versículos 4 e 5, mas inicialmente faremos uma leitura no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Leremos os versículos 19 Houve um pequeno erro aí, é 18 na verdade, irmãos. Vamos começar do 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Agora vamos à carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós vamos ler versículo 1 ao 15 e devemos, na nossa leitura, observar os versículos de 1 a 10 apresentam os frutos e os versículos 11 a 15 apresentam a fonte desses frutos.
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Agora vamos ler mais uma vez, irmãos, os versículos 4 e 5, que são o texto da pregação desta manhã. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós vamos ouvir agora, Senhor, a exposição da Tua palavra. E lembrando das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 13, compreendemos a seriedade deste momento. Portanto, pedimos a Tua misericórdia, para que o pregador seja tal como um pai de família que tira do depósito coisas novas e velhas, que apresenta o Evangelho, a Cristo, os frutos do Evangelho, as implicações da fé, que ele o faça com clareza, que ele o faça com fidelidade, que ele o faça no temor do Senhor, que ele o faça para a glória do Senhor, que ele o faça esvaziando a si mesmo e exaltando a Cristo, que ele o faça no poder do Espírito Santo, que nós sintamos e percebamos, por meio da pregação, aquela voz tão doce e maravilhosa, tão perfeita e poderosa, que é a voz do Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Dilata o nosso coração. Dai-nos, Senhor, a capacidade de ouvir com mansidão e que a Tua palavra nos molde para nos parecermos mais com Teu Filho Jesus Cristo.
Nós pedimos isso em nome dele. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que aqui nesta parte da carta, no capítulo 2 da Epístola de Paulo a Tiago, o apóstolo está instruindo Tito sobre o que Tito deveria ensinar aos membros da igreja em Creta. E nesta instrução, podemos perceber uma relação que está por toda a carta. Essa relação foi mencionada 2 sermões atrás. A relação entre a doutrina que produz saúde, a doutrina, a sã doutrina, e aquilo que lhe convém, aquilo que é adequado a esta doutrina. Isso também já foi dito nas primeiras linhas da carta, quando o apóstolo Paulo fez uma relação falando sobre o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Há um casamento. A verdade está casada com a piedade. O que já temos aprendido neste capítulo é que onde a graça de Deus estiver operando, se seguirão a esta operação da salvação os frutos condizentes com esta salvação. A sã doutrina é ouvida, crida, e ela produz algo que convém, que é condizente com ela, frutos desta mesma graça na vida daqueles que ouvem esta doutrina. O capítulo 2 começou com os homens mais velhos e estendeu-se no último domingo às mulheres mais velhas. E entre os frutos da graça de Deus na vida das mulheres mais velhas, encontramos este. Elas devem ser mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Sobre isso, poderíamos fazer algumas perguntas a título de recapitulação. O que as mulheres mais velhas devem fazer? O texto diz, a fim de instruírem. Observamos que este verbo instruir aqui, ele significa restaurar os sentidos de alguém. Significa manter alguém no seu dever. Poderíamos ilustrar isso da seguinte forma. Imagine que um soldado está encarregado de manter a guarda em uma guarita. E o sargento passa e o encontra dormindo. O sargento apresentará uma admoestação, uma exortação a esse soldado, dirá, aqui você não pode dormir. O posto que você ocupa requer que você esteja acordado. É sobre esse tipo de instrução. A instrução que está relacionada ao dever. Agora, a quem deve instruir? A quem as mulheres mais velhas devem instruir? O texto diz, as jovens recém-casadas. Porém, como eu já observei, no texto grego não tem a ideia de recém-casadas. Apenas a ideia de que as mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais novas. E vimos na última pregação como isso coloca todas as mulheres da igreja em uma posição em que elas vão aprender com alguém que é mais velha e vão ensinar alguém que é mais nova. Então isso se aplica a todas as mulheres. Sempre é possível ensinar alguém mais jovem e aprender com alguém mais velho. Então, mas aqui a ênfase então está nas mais jovens e não no fato de serem casadas. Parece que as nossas traduções optaram por fazer essa menção às jovens recém-casadas, porque o texto diz amarem seus maridos. Então, fica claro que está focando aí na ideia de mulheres casadas. Mas essa instrução não deve ser restrita às jovens recém-casadas, porque uma moça e até uma menina pode aprender alguma coisa sobre o casamento muito antes de entrar em um relacionamento como este.
Então, as mulheres mais velhas podem ensinar a todas as moças e meninas da igreja por meio do seu exemplo e por meio da instrução. Agora, o que devem ensinar? Qual é o conteúdo deste ensino? O verbo instruir, como eu disse, restaurar alguém aos seus sentidos. E olhamos para o que é dito a seguir, nos versículos 4 e 5. Indica então que esta instrução mencionada aqui não é uma instrução de caráter formal. Não está falando de uma mulher dando uma palestra, não é isso que está requerendo aqui. Não está falando de instrução teológica, ainda que o pano de fundo seja a sã doutrina. Mas é uma instrução de caráter prático. Essa é a razão porque Tito não pode ensinar as mulheres mais novas. Tito ensina aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, os rapazes e os servos. Mas as moças, as mulheres mais novas que ensinam são as mulheres mais velhas. É de caráter prático. É pelo exemplo. É pelas conversas do dia a dia. Então a ideia aqui é de uma instrução prática adequada ao ensino que se está ouvindo, a sã doutrina. E quais são então esses frutos da graça de Deus que devem ser vistos, devem ser ensinados às mulheres mais novas? Podemos perguntar, como é que uma mulher pode evidenciar uma feminilidade debaixo da graça de Deus? Como é que ela pode ser uma mulher que demonstra na sua vida uma vida piedosa? Os versículos 4 e 5 respondem, e nós temos uma lista um pouco comprida. E eu confesso que eu fiquei muito na dúvida entre separar esses 7 frutos em 2 sermões ou apresentá-los de uma vez. Mas resolvi apresentá-los de uma vez. São então 7 frutos da graça de Deus na vida das mulheres mais novas. E de fato, a maioria desses frutos tem relação com mulheres que se casaram recentemente. Mas, como já disse, não se restringe a elas. Sobre isso, podemos então concluir que as mulheres mais velhas, para ensinarem às mais novas estas coisas, elas mesmas já devem estar nesse caminho faz algum tempo. Quanto às jovens solteiras, elas devem olhar para esses frutos e dizer: é esse tipo de mulher que eu quero ser quando eu me casar. E quanto às mulheres a quem Deus chamou para não se casarem, para permanecerem solteiras por toda a sua vida, elas também devem valorizar esses frutos e ajudar as mulheres casadas a aplicarem esses frutos às suas vidas. Então, todas as mulheres da igreja estão envolvidas aqui. E podemos dizer, os maridos também, no sentido em que eles devem conduzir as suas mulheres à maturidade cristã que se evidencia através desses frutos. Ao mesmo tempo, então, esses frutos aparecem aqui. Então vamos olhar para esses frutos da graça de Deus que devem ser vistos na vida de mulheres mais novas. E o primeiro fruto que aparece é este. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem o marido. Geralmente, quando nós falamos de amor no casamento, a ênfase das Escrituras fica sempre sobre o marido. A Escritura não diz para o marido: você tem que ser o cabeça do seu lar. Não diz isso. A Escritura pressupõe que ele é. O imperativo não é para ser o cabeça. O imperativo é: amai vossas mulheres. Esse é o imperativo para todos os maridos. E a palavra é bem específica. Agape. Tem a ver com o amor que nós temos em Jesus Cristo. Esse amor perfeito. Um amor como de Cristo pela sua igreja, o amor do marido pela sua esposa. Em geral, a Escritura vai focar na submissão da esposa. Mas aqui aparece algo diferente. Aparece dizendo que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem o marido. A palavra grega usada aqui é diferente
da palavra usada para falar do amor do marido pela esposa. Mas assim, ainda assim, está aqui a ideia de amor, o amor da esposa por seu marido. Então, fica claro, quando chegamos aqui, que não estamos falando de algum aspecto emocional, o que a esposa sente. Não tem como mudar isso ou aprender a sentir diferente. Não é isso. Não estamos falando aqui também de intimidade conjugal. Perceba bem, estamos falando aqui de um amor que pode ser ensinado e, por outra via, pode ser aprendido. Isso deve acender luzes, porque isso já está ficando muito diferente de tudo que nós ouvimos por aí. Isso quer dizer, uma mulher mais velha pode ensinar a uma mulher mais jovem sobre como amar seu próprio marido. A mulher mais nova pode aprender a amar o seu marido. Então não é o amor dos filmes, não é o amor dos romances, é o amor da graça de Deus. É o amor que a graça de Deus faz surgir na vida das mulheres que foram alcançadas pela graça. A graça, aqui diz, educando-nos. Quando fala, a partir do versículo 15, diz que a graça alcançou todos nós e a graça nos educa. Todos nós estamos na escola da graça. E na escola da graça há uma aula muito especial para as mulheres, na qual a graça ensina as mulheres a amarem seu marido, a cada mulher amar o seu marido. Isso é contracultural. As novelas e os filmes dizem: ame a si mesma. Coloque você em primeiro lugar. E uma certa vez, passando em programação, eu vi alguém, faz muito tempo, alguém fazendo um comentário sobre uma personagem de uma novela. Estava dizendo algumas coisas, eu parei para ouvir, para ver o tipo de loucura que as pessoas andam dizendo por aí. E eu lembro que a pessoa que estava comentando sobre aquela personagem de alguma novela, ela disse o seguinte: olha, ela não é fiel ao seu marido, porque ela está com outro homem. Ela não é fiel ao seu marido, mas ela é fiel aos seus próprios sentimentos. E por isso ela fica com outro. Este é o amor do mundo. Mas o amor aqui descrito é um amor que envolve sacrifício e serviço. Um amor que se aprende enquanto se serve. Portanto, as mulheres mais velhas ensinam sobre este amor, em primeiro lugar, servindo de exemplo. Servindo de forma sacrificial a seus próprios maridos. Mas em seguida, falando de forma positiva sobre o casamento, encorajando as mulheres mais novas a também trilharem o mesmo caminho de amor ao marido. Então veja quanto uma mulher mais velha, que está conversando com as mulheres mais novas e dizendo as seguintes palavras: olha, menina, tu tem certeza que tu vai casar? Porque o casamento é só problema. Tu vai arrumar uma dor de cabeça para você. Ou, olha, se prepare, hein? Tu vai ver a coisa feia depois que tu casar. E entram em um tipo de campanha para denigrir o casamento, dando a impressão que o casamento é ruim. E eu não nego que algum casamento possa estar sendo ruim. Mas se está sendo ruim, não é por causa da natureza do casamento. É por causa dos nossos pecados. Se alguma coisa está ruim no casamento, é porque as pessoas, ou pelo menos uma delas, está vivendo fora da palavra de Deus. Isso pode tornar o casamento ruim. Se um homem, por exemplo, é infiel, ele está tornando o casamento ruim, ele está destruindo o casamento.
E aí, realmente, talvez esta mulher estará lamentando e até falando mal do casamento. Mas não é culpa do casamento. Não é culpa de Deus que instituiu o casamento. Então, cuidado com o que você fala. A sua experiência não é a norma sobre este assunto. A norma é a palavra de Deus. O casamento... Quando uma mulher faz isso, falando do casamento dessa forma, ela não está ajudando as mulheres mais novas, mas está se opondo à graça de Deus. Observem que quando o apóstolo vai tratar sobre aquilo que as mulheres mais velhas devem ensinar às mulheres mais novas, este assunto vem em primeiro lugar. Qual é a primeira lição na escola da graça? Aprender a amar o seu próprio marido. Tem a ver com a relação, tem relação com o casamento. Tem relação com os papéis dados em Gênesis 2, 18 ao 25. A mulher é chamada para ser a auxiliadora do seu marido, e esse auxílio deve ser dado no contexto do amor. Quando uma mulher cumpre seu papel de auxiliadora, ela mostra amor ao seu marido. E, ao mesmo tempo, ao fazer isso, ela aprende a amar servindo. É assim. Então, moças que estão aqui, meninas que se casarão talvez daqui a 10, 15 anos, vocês tenham cuidado para não serem iludidas com uma visão de casamento que seja moldada pelo mundo. Uma visão meramente emocional e romântica. Se vocês entrarem no casamento, não entrem pensando apenas em serem amadas. Entrem pensando em serem amadas, mas também em amarem a seu marido de forma sacrificial. E isso, estamos vendo, você pode aprender. Amadas irmãs casadas, isto quer dizer que se vocês são alcançadas pela graça de Deus, tem uma frase que vocês nunca poderão dizer. Eu não consigo amar o meu marido. Entende isso? As mulheres do mundo dizem isso. Elas dizem, eu não consigo amar o meu marido. Portanto, a única opção é o divórcio. Mas aqui está dizendo que isso pode ser aprendido. Então, uma mulher cristã alcançada pela graça, ela pode dizer, eu posso aprender a amar o meu marido. Talvez, em alguns casos, será uma lição duramente aprendida. Maridos difíceis, complicados. Mas é possível aprender. Isto quer dizer, então, que conforme se observa aqui, você estando na escola da graça de Deus, pode aprender a amar o seu marido. Então, irmãs mais velhas, vocês podem e devem se perguntar, cada mulher, o amor que eu nutro pelo meu marido encoraja outras mulheres mais novas a amarem seu marido? Elas podem olhar para a sua vida e dizer, através das suas atitudes, suas atitudes e palavras, terem uma visão otimista e positiva do casamento? Muitas vezes eu vejo cristãos evangélicos extremamente preocupados com o marxismo e todos os males que são feitos contra a família. É verdade. Devemos estar preocupados. Isso existe e realmente é um ataque. Mas muitas vezes nossa preocupação são com os grupos LGBTQI, não sei mais o que, todas essas coisas. Estamos dizendo, é o ataque do diabo contra a família. Mas uma mulher que não ama seu marido também é um ataque do diabo contra a família. Então, antes de olhar lá fora, é melhor começar a olhar aqui dentro. Como é que estamos lidando com as questões de casamento? Porque o diabo pode ficar tendo gargalhadas ao nos ver preocupados com os homossexuais quando nossos casamentos estão definhando. Ele vai bater palma e dizer, enganei mais uma vez. Joguei uma isca, eles ficam preocupados com lá, enquanto eu destruo dentro.
Já ouviu a história de Troia, o cavalo? É isso. O mundanismo entra dentro da igreja, se estabelece e nós ficamos como moralistas nos preocupando com parada gay. Preocupe-se primeiro com o seu casamento. Corrija os problemas do seu casamento. Porque se não corrigir aí, não faz nenhuma diferença que a parada gay continue ou pare. O diabo já terá alcançado o objetivo dele dentro da sua casa. Irmãs mais novas, vocês amam seus maridos? Os frutos desse amor, então, podem ser percebidos, irmãs, nas vidas de vocês. Este amor está crescendo em vocês. E mulheres solteiras, vocês jovens, vocês estão orando para que Deus lhes conceda este amor pelo seu futuro esposo. Vocês querem entrar no casamento não só para receber, mas também para oferecer este amor. Segundo ponto. As mulheres mais novas devem ser orientadas a amarem seus filhos. No texto grego, o verbo amar aqui se repete, também em relação aos filhos. E mais uma vez os nossos olhos se voltam para a vocação que Deus concedeu a uma grande parte das mulheres. A vocação de mãe. Agora, novamente temos um termo que só aparece aqui em todo o Novo Testamento. E, olhando para essa recomendação, amar os seus filhos parece uma recomendação desnecessária. Porque esperamos exatamente isso, que as mães amem seus próprios filhos. Mas percebam, não foi desnecessária no tempo de Tito. E não creio ser desnecessária agora, porque há coisas que nos iludem. Muitas mulheres são encorajadas a concentrar a sua atenção em muitas coisas e esquecem de seus filhos. O mundo diz: filhos são um estorvo ao desenvolvimento pessoal. Filhos atrapalham seus planos. Filhos tornam seu corpo mais feio. Filhos são uma preocupação e um gasto. E por isso, é muito comum que no mundo as mulheres abortem, se livrando do problema. Mas também podemos fugir do aborto e cair em outra coisa, em que estamos tão preocupados com as nossas condições financeiras, que entregamos a terceiros o cuidado dos nossos filhos. O mundo despreza a vocação materna. E eu quero dizer uma coisa para vocês, minhas queridas irmãs, e o farei agora em nome de Cristo. Eu fosse um cristão, um pentecostal, esta é a hora que eu ia dar o meu pulo. Porque digo com muita firmeza no Espírito Santo: não tenham vergonha de dizer que vocês só são mães. Se você é mãe e alguém diz assim: você é mãe, você não faz mais nada, você pode respirar bem fundo e dizer: sim, este é o maior de todos os privilégios que Deus me deu. E se você trabalhar fora, coloque isso em primeiro lugar, diga: sim, eu faço esse serviço aqui, mas a coisa mais importante para mim é esse aqui, são os meus filhos. E a hora que esse aqui atrapalhar esse aqui, eu abrirei mão do meu trabalho e ficarei com meus filhos. Se você tem coragem para isso, faça isso. Não estou aqui dizendo que mulheres não podem trabalhar, mas estou aqui dizendo que nenhuma mulher deve priorizar qualquer outra coisa acima do seu casamento e dos seus filhos. O mundo faz parecer que é uma vergonha ser uma mulher com filhos. O mundo, quando olha muitos filhos, debocha e diz: vocês não têm internet em casa, vocês não têm televisão em casa, esse monte de filhos.
mas o que Cristo diz às mulheres que fazem parte do seu reino. Isso diz com sua voz serena e doce: ame seus filhos. E novamente um amor que pode ser ensinado, um amor que pode ser aprendido. As mulheres mais velhas podem ensinar isso pelo seu exemplo. Primeiro, demonstrando uma atitude positiva em relação à maternidade. Mostrando que a maternidade não é um peso. A maternidade não é algo desagradável. Irmãs, a maternidade é uma bênção. Não existe algo tão maravilhoso como isso. E vou lhes dizer o que disse a algumas irmãs do decorrer desta semana. Você pode pensar, querida mãe, no dia final, quando Jesus Cristo voltar, todos os ímpios forem afastados eternamente da presença de Deus, e estiverem lá o povo de Deus. As pessoas costumam me perguntar: pastor, o senhor acha que nós vamos nos reconhecer? Não há nada na Bíblia que diga isso com todas as letras possíveis, mas é lógico, porque senão, se a nossa memória será apagada, como que nós ficaremos alegres? Não há alegria se não soubermos pelo que passamos, o que Cristo fez por nós. Para glorificar a Cristo na eternidade, você tem que saber o quão pecador e miserável você foi. Então, eu fico imaginando esse dia em que uma criança chegará para sua mãe e dirá: mamãe, ou dirá o seu nome, e dirá: olha, lá na terra, no mundo antes de tudo, eu fui seu filho. Eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer pelas orações que a senhora fez por mim. Eu queria te agradecer por aquelas lições, quando o papai não estava em casa e a senhora com muita dificuldade disse: filhinhos, venham cá, vamos ler a palavra de Deus. Eu queria te agradecer, mãe, porque a senhora chorou por mim. Porque quando eu estava querendo sair dos caminhos do Senhor, a senhora com lágrimas me chamou de volta. Eu queria te agradecer por cada lição aprendida no seu colo. A senhora efetivamente me conduziu a Cristo. Eu, como pastor, espero ouvir isso. Mas vejam, amadas irmãs, vocês também ouvirão. Vocês ouvirão vozes de alegria. Se você pudesse escolher agora, pense sobre isso. Quantas vozes você gostaria de ouvir? Porque naquela hora você dirá: Deus usou o meu trabalho para trazer almas para a vivência eterna com Cristo. Se vocês me perguntassem agora: pastor, o senhor quer ser pastor de 10, de 15, de 20 ou de 30? Eu diria: eu quero ser pastor de 1000. Mas não por causa de salário maior. Não para dizer que eu sou pastor de uma super igreja. Mas porque no dia final, pessoas poderiam vir a mim e dizer: oh, Elianai, apesar de toda a sua fraqueza e limitações, Cristo usou você tão fraquinho, tão pequeno, para me ensinar o Evangelho. Oh, Elianai, glória, glória, glória a Cristo! Então pense, se você quer ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Quantos filhos você quer na glória eterna, glorificando a Cristo pela sua vida? Aí você pode olhar para o Salmo 127 e 128 e descobrir porque os filhos são a herança do Senhor. Então o mundo está mentindo. O diabo está propagando suas mentiras contra a maternidade. Mas a graça de Deus emerge em meio à escuridão para dizer: a maternidade é uma bênção. Então, minhas amadas e queridas irmãs, vocês são chamadas a exercer a maternidade em Cristo Jesus, a conduzirem seus filhos a Cristo Jesus, a que eles amem a Cristo, a que eles confiem em Cristo. Vocês são as primeiras pastoras de seus filhos.
devem ensiná-los nos caminhos do Senhor, a amarem o Senhor. Isto é ensino para esta vida e para a vida futura. Isto é ensino para a vida e para a morte, para a eternidade. Então, minhas queridas irmãs, cuidado quando o diabo está tentando você para entregar os seus filhos a terceiros, para abrir mão desta vocação como se ela fosse uma coisa pequena. As amigas de faculdade, os colegas de trabalho, os vizinhos, os parentes dirão: menina, você tem tantos dons, você não deveria estar aí perdendo seu tempo com filhos, deveria usá-los para a sociedade, e você pode ter sua liberdade, seus recursos, não depender do seu marido. Mentiras do inferno. A mesma serpente ardilosa, sagaz, mentindo nova e novamente. Então, queridas irmãs, se Deus lhes concede esta bênção da maternidade, não a rejeitem, mas abracem com toda a força que vocês puderem. Sim, vocês podem estudar. Quando necessário, vocês podem trabalhar, mas nunca devem desprezar o chamado principal de suas vidas, a maternidade. As mulheres que ainda não têm esse chamado, elas devem honrar esse chamado e valorizar esse chamado. Elas devem servir e ajudar aquelas mulheres que já receberam o chamado. Então, amadas irmãs, vocês têm filhos? Eu pergunto, vocês podem dizer que este fruto da graça pode ser visto em suas vidas? Vocês realmente amam seus filhos de forma prática? Vocês estão crescendo nesse amor? Moças, vocês estão dispostas a deixar muitos anos de preparação em uma faculdade para descer a escadinha rumo ao ofício de mãe? A exercer a esta vocação que Cristo exalta? E aqui vai um adendo a tudo isso. Mães e pais, muitas vezes nós estamos preocupados com a faculdade que as nossas meninas farão. Isso é justo. Elas devem receber instrução. Mas cuidado que você ensina muito sobre essas coisas e não ensina nada sobre o lar, nada sobre família. E assim, muitas vezes temos moças que são ótimas profissionais e péssimas esposas e péssimas mães. Não devemos virar as coisas de cabeça para baixo. Vocês podem ter filhos e vê-los como bênção. E devem exercer essa maternidade como bênção diante do Senhor. Em terceiro lugar, irmãs, vocês devem ser sensatas. O termo usado pelo apóstolo e traduzido por sensatas refere-se a alguém de mente sã, de mente equilibrada. Essa palavra está na lista de qualificações requeridas dos presbíteros. E também é mencionada em Tito 2:2, requerendo dos homens mais velhos. Eles devem ser também sensatos. Sensatas quer dizer que as mulheres mais jovens devem ter como fruto da graça de Deus em sua vida a capacidade de frear os seus desejos e impulsos. Devem ser autocontroladas, moderadas. Isso é a sensatez. Esse autocontrole deve ser evidenciado de diversas formas na vida de uma mulher. Envolve questões de lidar com as compras, com os sonhos de consumo, com o uso do tempo, com o uso da liberdade cristã e outras coisas. O que Paulo está dizendo é que a mulher cristã deve ser sóbria, controlada, moderada no uso das coisas. Amadas irmãs, então pensem, este fruto da graça de Deus pode ser visto na vida de vocês, no tempo que vocês usam com a internet, no uso que vocês fazem das redes sociais.
Como é que passa o dia de vocês? Vocês têm controle ou são controladas? Vocês têm sabedoria para viver ou estão seguindo o caminho da insensatez? A graça de Deus está ensinando vocês a viverem de forma moderada, a usarem e a comprarem com a devida moderação que cabe a mulheres salvas em Cristo. Amados irmãos, vocês, maridos, devem seguir no caminho dessas 3 coisas. Eu não vou pregar as outras 4 agora. Não vai dar tempo. Eu falei muitas coisas que não estão aqui. Então nós vamos parar aqui nessas 3 coisas. E eu quero encerrar falando aos maridos. Primeiro, as esposas devem amar a seu marido. Então você tem a obrigação de ser o tipo de marido que uma esposa deseja amar. Um marido que, de certa maneira, não dá opções. Ela dirá, não tem outra coisa a fazer. Ele se parece tanto com Cristo que eu só posso amá-lo. Não se torne um marido difícil de amar. Um marido amargo. Um marido problemático. Um marido que nunca demonstra amor. Um marido que só quer requerer obediência e submissão. Esse não é o caminho de Cristo. Torne-se para sua esposa um exemplo de amor. E ela, imitando você, será capaz de amar melhor a você. Oriente sua esposa sobre os deveres como mãe. Não deixe que as coisas saiam fora dos trilhos da graça de Deus. Mostre a ela que a prioridade, se você tem filhos, são seus filhos, e não a carreira promissora em uma empresa ou em algum tipo de comércio. E ensine, instrua sua esposa para que ela alcance sensatez no uso das coisas. Quando você perceber que sua esposa não está sendo sensata, pergunte a si mesmo se você está sendo sensato em ensiná-la. Se ela não está amando você, pergunte a si mesmo se você a ama como Cristo ama a sua igreja. Se ela está desprezando a maternidade, pergunte a si mesmo se você também não está fazendo o mesmo, desprezando a paternidade. E, amados irmãos, todas essas coisas que estamos vendo não são regras. Não devemos fazer essas coisas para alcançar o favor de Cristo. Já temos o favor de Cristo. Já temos a salvação em Cristo. Então essas coisas aparecem em nosso texto não como uma coisa para abrir os portões do céu, para entrarmos porque fizemos algo, mas porque Cristo já nos salvou. Esses lindos frutos da graça de Deus devem aparecer em nossas vidas, devem aparecer na vida das mulheres desta congregação. Por causa de Cristo, todos nós devemos frutificar como nos ordena a palavra de Deus. Que o Senhor, em sua graça, nos conceda sabedoria, disposição para nos curvarmos diante do que acabamos de ouvir, dizermos em nosso coração: eu desejo esses frutos em minha vida, para a glória de Cristo. Amém.